Bem-vindos ao Podcast, o podcast do Centro Acadêmico Tiradentes da Odontologia Einstein, com o objetivo de apresentar temas importantes e alguns diferentes temas da área da odontologia. Eu sou a Thaís. E eu sou o Patrick, e hoje trouxemos a Letícia Mello Besinelli, que é coordenadora da graduação e pós-graduação de odontologia da Faculdade Albert Einstein, atuando no atendimento odontológico em pacientes com comprometimento sistêmico no Hospital Albert Einstein. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada em ser aí a primeira entrevistada do podcast. A gente que agradece. E a gente queria fazer algumas perguntinhas, né, sobre você, sobre o curso, de forma geral, para que nossos ouvintes também entendam, né, sobre o nosso curso e também sobre você, que é uma pessoa muito importante, com toda certeza. Conheçam mais da Letícia. Exatamente. Vamos lá, a gente tem bastante coisa que a gente pode conversar. Com certeza. E aí a gente queria começar perguntando sobre você, né? Como foi a sua trajetória acadêmica até chegar ao Einstein? Boa pergunta. Esse ano faz 20 anos que eu me formei, né? Então, a hora que a gente volta em 20, um pouco mais de 20 anos, eu entrei na faculdade em 2000, então faz 24 anos que eu entrei na faculdade. Mas eu lembro muito bem desse momento. Eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente tem um monte de expectativa, né? Mas ao mesmo tempo é um momento que vem muito carregado de medo. Porque a gente fala, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que vai ser esse o curso? É o resto da minha vida mesmo? E agora eu tenho, né, chegou uma hora de escolher. Acho que talvez, se a gente for pensar aí na nossa vida, é uma das decisões mais importantes aí que a gente tem para tomar e tem que ser um pouco sozinho. Claro que a gente vai conversar com amigos, familiares, né? Os pais são importantíssimos nesse momento, mas é a hora que a gente tem que se enxergar na frente e falar, o que será que eu me vejo fazendo? Então é um momento difícil. E aí eu me lembro muito bem, assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muitos medos, mas eu decidi, assim, e foi uma decisão muito consciente. Eu falei assim, não, olha, eu tô começando um novo ciclo, é uma nova oportunidade, é um novo momento, e eu realmente quero deixar os medos e a insegurança de lado. E é lógico que eles nos visitam sempre, o tempo todo, isso vai acontecer mais da vida, mas eu quero dominar esses medos aqui e quero olhar para esse novo e me dedicar o máximo possível. Então eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu ia gostar, se eu não ia gostar, o que eu ia encontrar, mas eu decidi que na verdade eu ia gostar e que eu ia aproveitar todas as oportunidades que me aparecessem. Teve algum momento durante o curso da faculdade que você falou, eu estou no caminho certo? Teve algum acontecimento que você falou, é isso que eu tenho que fazer, tá tudo certo, eu tenho que seguir? Na verdade, eu fui me envolvendo tanto na faculdade que eu já não me via longe desse universo da odonto, né? Então, eu já cheguei, aí eu quis entrar para o time de basquete da faculdade. Eu, na verdade, joguei nos Jogos dos Calouros, depois eu fui para o time do basquete, depois eu comecei a me envolver logo no meu primeiro ano com a empresa júnior. A gente não tinha empresa júnior na faculdade. E aí eu fiquei amiga de algumas pessoas que estavam se formando e as dificuldades, nossa, a gente vai terminar a faculdade, o que a gente vai fazer, como, não tem nada que possa ajudar o dentista nesse momento. E aí a gente falou, vamos montar uma empresa júnior para aproximar o dentista do mercado de trabalho, para trabalhar temas de empreendedorismo. Então, na verdade, eu fui com tanta vontade, comecei a me dedicar, que eu já não me via fora daquele meio, né? E de verdade eu não deixava ali essa insegurança ou esse medo, eu queria me jogar naquilo. E aí eu estava tão envolvida que eu, desde o primeiro momento, assim, e isso foi bom porque nem sempre a gente se identifica com o conteúdo da disciplina, né? Várias vezes, lógico, que tiveram várias disciplinas, que eu falei, nossa, mas será que é isso que eu quero fazer? Será que é isso que eu gosto? E depois você vai aprendendo que não você tem que gostar de absolutamente tudo, né? Então, eu nunca, desde o primeiro momento, eu nunca pensei em não fazer odonto, mas tiveram vários momentos que eu falei, isso é que eu gosto do odonto. Que é natural também, né? Porque a gente entra numa profissão que tem um leque, né, de oportunidades, onde a gente pode seguir e talvez muito dos alunos se confundam, né, ou se sintam perdidos de alguma forma, mas eu acho que talvez até o final do curso você consegue ali se adequar a alguma coisa que você gosta mais, ou se você gosta menos, né? E depois o que eu percebi, e isso ficou muito claro, assim, né, agora com 20 anos formado, é que realmente a gente vai encontrar alguma coisa que a gente gosta. Até porque é muito amplo, você pode trabalhar com pacientes, você pode trabalhar em empresa, você pode trabalhar com pesquisa, você pode trabalhar dando aula, existem muitos caminhos. E é possível encontrar alguma coisa que a gente goste, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente estar aberto para isso, né? E entender que as frustrações fazem parte, que os momentos difíceis eles vão existir
sempre, né? Mas que a gente tem ali que buscar o caminho, que entender como que a gente vai pensar a solução, sabe? Sempre fala, vamos tentar pensar na solução. As pessoas gostam muito de apontar o problema, e a solução, Exato. né? Então, as dificuldades, elas sempre vão existir, as dúvidas, os medos, ansiedades, dificuldades, obstáculos, o tempo todo, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar ali onde que eu posso e aí experimentar. Eu acho que a faculdade é o tempo de experimentar. Isso é pode, arriscar, né? isso é arriscar total, né? Na verdade, no fim, a gente vai ver que a vida inteira a gente vai se arriscar. A diferença é que a gente vai ter que correr riscos mais calculados, porque a gente vai ter mais aprendizado, né? Mas se tem um momento que a gente pode se jogar, porque vai ter sempre um suporte, é na faculdade, né? Então eu fui tentando fazer todas as experiências aqui. Eu fiz iniciação científica, eu fui montar empresa júnior, eu conversava muito com os professores, eu buscava muitos veteranos. Se alguém falou, alguém quer fazer alguma coisa, eu nem terminava de ouvir, eu já falava, eu quero. Né? Então eu experimentei, eu vivenciei esse momento. Eu acho que isso foi muito importante. Com certeza. E aí agora sobre a sua carreira como um todo, você começou na USP, né? E aí como que foi mestrado, doutorado, sua carreira como um todo na Boa parte pergunta, do você tinha até aprendizado? perguntado como é que eu cheguei no Einstein. E de verdade, eu faço 20 anos de formado e faço 20 anos de Einstein esse ano. Porque na verdade, eu me formei e justamente por eu estar lá sempre conversando com os professores, às vezes eu mandava cartinha, não tinha nem o e-mail, eu lembro que eu mandei uma cartinha, existia o e-mail, mas a gente ainda usava muito cartas, né? E aí eu mandei uma cartinha para um professor, o professor Carlos de Paulo Eduardo, que estava na Fundec, um órgão ali que gerencia cursos lá da USP, né? Eu falei, olha, eu posso te ajudar nisso e tal, né? E ele super visionário falou, lógico, então aqui, vem me ajudar, vem fazer parcerias com a empresa. E aí quando eu me formei, ele me convidou para ir para o consultório dele, né? Eu ficava meio período com ele na faculdade, ele ainda falou, olha, você é boa nessa parte de gestão, de planejamento, vai fazer mesmo um curso sobre isso. E a minha ideia era trabalhar com gestão e odontologia. Eu gostava muito dessa área, gosto muito dessa área. Fui fazer uma especialização em administração. Logo que me formei, fui fazer um MBA depois de gestão empresarial, né, geral. Assim. Ficava uma parte trabalhando com captação de recursos externos, parcerias com empresa. E a outra metade eu fui para o consultório desse professor. E aí lá no consultório desse professor foi julho de 2004, que foi quando eu me formei no finalzinho de junho, comecinho de julho, e meio de julho eu estava no consultório dele. Conheci a Fernanda, né, que a gente trabalha juntas até hoje, e a Fê estava tentando aqui vir para o Einstein. Ela tinha já conversado com um médico, ela tinha feito uma tese para mostrar o tratamento de laser para prevenção de mucosite, e estava tentando entrar aqui no Einstein. Então ela estava aqui, conversava, tentava apresentar como que era esse tratamento para os pacientes. E aí ela falou, Letícia, você não quer conhecer? Você ficou na faculdade inteira, você ficou lá trabalhando com laser. Né? Como eu falei para vocês, eu fui experimentando tudo. Ela falou, você ficou um tempão com laser, você sabe trabalhar com laser, a gente está tentando implementar esse protocolo especialmente para o paciente oncológico, você não quer ir lá mais para a gente para ver como que é? E aí eu vim para o hospital, né? E eu me apaixonei pelo atendimento hospitalar. Na verdade, quando eu fui para o consultório, eu fiz um curso que era período integral. Eu não conseguia trabalhar junto, né, quando eu fiz a faculdade, eu ficava o tempo inteiro. Na verdade, eu ficava das 8 às 10 da noite, das 8 da manhã às 10 da noite na faculdade. E aí eu não tinha uma vivência muito real de consultório. E quando eu me formei e fui para o consultório do professor Carlos, eu falei, nossa, será que eu vou aguentar ficar no consultório das 8 às 8, assim? Eu acho que não. Né? Só ficar no consultório, não sei se vai ser minha praia. E aí ela falou, você não quer ir lá para o hospital conhecer? Eu falei, lógico, eu ser informada, super aberta a qualquer tipo, né, de novos conhecimentos. E vim para o Einstein. E ela falou, aqui é um hospital. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei pela dinâmica, pela forma de como era possível o atendimento, que embora a gente fosse fazer o mesmo atendimento, a gente tinha que conversar com um monte de pessoas, né? Ir de um lugar para o outro para fazer o atendimento, não era tudo no mesmo lugar. E aí me apaixonei pela área de odontologia hospitalar. Então aí a gente começou a tentar pensar que não existia esse serviço. O Einstein não tinha um serviço de odontologia hospitalar. Estava ali a Fernanda com uma iniciativa de tentar imaginar como que ela podia estruturar isso, via um paciente eventualmente, mas não existia o serviço. E aí a gente começou juntas a pensar como que a gente pode implementar um serviço de odontologia hospitalar no Einstein. E aí a gente foi falar, bom, preciso também me capacitar para isso, né? Eu fui fazer então uma especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Depois disso eu fiz meu mestrado, meu doutorado,
E aí juntando um pouquinho já as áreas, né? Então fui tentar fazer uma tese no mestrado que avaliava a inserção do cirurgião dentista no atendimento do paciente oncológico. Então foi meio que algo inovador vocês atuando nessa área. Foi inovador. Foi um começo, né? Porque até então a gente pensava que, principalmente saúde sistêmica, era médico e é isso. Só que com o passar do tempo, acho também muito por causa dessa época, foi começando aos avanços, né, da odontologia no hospital. E você acho que tem muita bagagem para falar sobre isso, né? E outra que é de senso comum, que a odontologia é só consultório, as pessoas não têm muito Ainda ideia de que hoje, é- né? Sim. Exatamente. Muitas pessoas não sabem, né? Não sabem que tem outras alternativas. Eu brinco que às vezes o meu marido vai me apresentar para uma pessoa, fala, essa é minha esposa, a Letícia, ela é dentista, mas na verdade ela não é dentista. Eu não sou dentista, mas eu trabalho no hospital. Porque a gente tem lógico, né, o bucomaxilo, que é uma especialidade que tem há muitos anos, mas que ele vai ter aí uma atuação mais voltada para grandes cirurgias, né? Então grandes traumas faciais, cirurgias ortognáticas e outras cirurgias. E esse dentista mesmo, a gente tem o dentista hospitalar, ele tem um olhar para entender assim, se esse paciente tem algum foco de natureza odontológica que pode comprometer ainda mais esse paciente que já tem alguma doença, pode agravar essa doença, pode dificultar a recuperação. Será que tem algum efeito colateral do tratamento que vai ser submetido, né, que gera algum efeito diretamente em cavidade oral? Então é um dentista com um outro olhar. E realmente não tinha muito ainda. Na verdade, como a gente falou, né? E ainda hoje as pessoas não têm consciência. Eu falo que aqui no Einstein, quando a gente foi estruturar o curso, foi uma das coisas que a gente pensou em primeiro. Assim. A gente precisa formar um dentista para atuar em todos os cenários. Né? E é uma área que hoje vem crescendo muito, porque nos últimos anos a gente tem cada vez mais evidência científica mostrando uma coisa que é óbvia, a boca está conectada. Não tem como não ter a boca impacto no corpo, o corpo impacto na cavidade oral. Né? Mas hoje a gente tem bem mais evidências de como se dá tudo isso e dessa relação. Aproveitando que você puxou lá no começo sobre o basquete, né? Quando a gente pensa na realidade de faculdade, principalmente faculdade pública, a gente pensa que a rotina é maçante, às vezes alguém trabalha e tudo mais, e como que é o esporte na realidade do estudante numa rotina que exige bastante, né? Como ter tempo, como administrar tudo. Acho que administrar o tempo é o problema hoje do ser humano, né? Realmente assim, e aí depois você vai, acho que as coisas vão até piorando, porque hoje eu fico ali também, tentando entender como que a gente vai organizar, olhar para a rotina e organizar e colocar dentro da vida pessoal, o trabalho, né, o cuidado com a gente mesmo, mas na faculdade, assim, para mim era uma prioridade. Sim. Na verdade, tem que estar muito ligado com prioridade, né? Então, a gente sempre vai fazer mais, mas não dá. Então a gente precisa entender de fato quais são as nossas prioridades. E eu acho que o esporte ele traz muito. Não só um benefício para o corpo, né, uma disposição, um benefício para o corpo, não só para nossa saúde, tá? Mas também para o esporte, especialmente esses esportes aí, ele faz você se conhecer, você se superar, você saber trabalhar em equipe. Eu falo que eu aprendi a trabalhar em equipe com basquete. Né? Eu aprendi a entender que, na verdade, as pessoas, a gente olha para uma pessoa e a gente quer que ela seja igualzinho a gente. Então, eu vou buscar nela algo que eu acho que é importante que eu tenho. E, na verdade, é o contrário. Né? A gente tem que olhar para as pessoas e entender o que ela tem de positivo e como que ela vai somar para que, junto aí, com as diferentes habilidades, a gente alcance aquele objetivo final. Né? E eu acho que o esporte é muito disso. Cada um tem ali a sua função, cada um tem uma posição, mas se a gente se conecta, né? Se a gente não estiver conectado, a gente não chega no resultado. Exatamente. Então, eu acho que o esporte é muito educativo, assim. Eu gostava, assim, era competir, jogar, para mim era na faculdade uma das prioridades. E querendo ou não, também você se desconecta um pouco, né, das obrigações, das responsabilidades. Por exemplo, eu amo futebol, né? E quando eu estou jogando, eu meio que esqueço dos problemas, né? E eu acho que isso na rotina do estudante é muito importante, né? E a gente tem que começar a tentar colocar sempre isso. Depois, lógico, tem momentos que a gente se perde, tiveram alguns momentos, né? Que eu não consegui fazer esporte nenhum, né? Aí eu tive que parar com basquete, aí acabou a faculdade, eu conseguia jogar, às vezes não conseguia mais jogar, aí fiquei anos parado, né? E aí agora eu voltei recentemente. Eu falei, e justamente por isso.
Porque chega uma hora que você fala assim, como eu consigo me desconectar também? Como que eu consigo não pensar nos problemas e focar? E aí acho que as pessoas têm que buscar. E não necessariamente vai ser esporte, acho que cada um vai ter ali aquele seu hobby, o seu prazer, o seu lazer, que faz com que a gente também desconecte um pouco de todos os problemas. Porque a gente, no fim, tem um monte de coisa ali para resolver e lidar. Mas eu acho que o esporte, para mim, o basquete é isso. É a hora que eu estou ali pensando no movimento que eu vou fazer, como que eu vou acertar aquela cesta, como que eu vou fazer a jogada, como é que a gente vai ganhar. Então é a hora que eu esqueço dos problemas mesmo. Acho que talvez a única, hoje em dia. Agora acho que a gente pode passar para o próximo tópico, né? Que é o principal, talvez, que a gente gostaria, e talvez quem esteja ouvindo gostaria de saber também, que é sobre o curso. Como que foi o processo de identificação do curso no Einstein? Como que você chegou e falou assim, vamos fazer isso, vamos criar um curso de odontologia aqui? Isso é muito bacana, porque também é outra coisa, né, que as pessoas às vezes ainda não se dão conta, porque pensam em Einstein, sempre pensam muito em saúde e medicina, e muitas vezes não pensam Einstein em odonto, né? E aí quando a gente foi montar um curso de graduação, de fato, o que começou a acontecer? A gente já estava aí no Einstein, essa conversa começou em 2019, né? Então, em 2019 foi a primeira vez que o Einstein, o pessoal do ensino, veio nos procurar e falou assim, olha, a gente está pensando no curso de odonto, o que vocês acham? Né? E o Einstein já tinha a graduação de enfermagem, já tinha a graduação de medicina, né? Já existiam essas duas graduações. Então, o que vocês acham? A gente, na verdade, gosta muito da forma de odontologia que vocês realizam aqui dentro. Por quê? Porque a gente desde sempre começou a fazer uma odontologia integrada com as outras áreas da saúde, com esse olhar da relação da saúde bucal com a saúde geral, entendendo o impacto de uma com a outra. E aí o Einstein também, ele tem que contratar dentistas para algumas posições e começou a olhar no mercado e falou, gente, eu não consigo mais deixar esse profissional. Né? E da mesma forma que aconteceu com a medicina, quando o Einstein pensou em medicina, ele falou, olha, talvez daqui a 10 anos, muito provavelmente, né, isso quando ele pensou em montar a medicina, eu não acho médico com o perfil do mundo atual. Porque hoje não são só competências técnico-científicas, isso é fundamental, né? Mas a gente também precisa de outras habilidades. A saúde enfrenta vários desafios, né? E a gente precisa de um profissional muito preparado. E aí foi nesse contexto que a gente falou, a gente não vê esse dentista que de fato sabe fazer essa relação saúde bucal geral, que domine essas novas tecnologias e saiba aplicar com um olhar não só para o âmbito privado, mas para o âmbito público também, que lidere projetos mesmo de inovação, né? Que seja empreendedor. E aí o Einstein começou a falar, eu acho que a gente pode pensar num curso de odontologia com esse formato. A gente discutiu, conversou, a gente sabe que tem muito curso de odonto, né, no mercado. Entendeu que faltava um profissional dentista, né, que soubesse trabalhar em equipe multiprofissional, que realmente conseguisse relacionar a saúde geral com a saúde bucal, que dominassem essas tecnologias. E aí, dominar a tecnologia não é só manusear um equipamento de última geração, é entender o que está por trás disso, né? Ser letrado aí nesse setor, o que é Big Data, isso vai impactar na saúde, não vai? Né? Então, o Einstein começou a entender assim, olha, falta um profissional de fato mais completo. E aí a gente começou então a estudar, a fazer várias reuniões, diversas reuniões, a formar um grupo de professores, um grupo de dentistas que trabalham aí na área para a gente idealizar como seria um curso conectado aí com o mundo atual. E foi muito bacana o desafio, assim, porque a gente conseguiu mesmo pensar num curso totalmente diferente, muito inspirado naquilo que a gente tem, lógico, de bom. A gente visitou vários cursos fora, né, do país, e aí a gente entendeu ali que a gente queria, de fato, formar um dentista que conseguisse entender e articular essa relação saúde bucal, saúde geral, né? A gente falou assim, a gente precisa formar um dentista que está capacitado para atuar em todos os cenários, e isso também é um grande diferencial, né? Hoje aqui no nosso curso, o dentista ele vai ter o pré-atendimento na clínica, no laboratório, então tem laboratório pré-clínica, vai atender depois o paciente na clínica. Tem um laboratório pré-atendimento à beira-leito, vamos capacitar essa pessoa para atender o paciente que está acamado, que está ou no hospital ou que está em casa, para depois ele ir no hospital fazer o atendimento e fazer um atendimento domiciliar, né? Então, a ideia é falar assim, o dentista ele tem muita autonomia e muita responsabilidade.
A gente, junto com a medicina, nós somos os únicos profissionais que podem prescrever qualquer remédio, né, medicamento, solicitar aí, exames complementares, internar o paciente. Então, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento da saúde geral para que a gente possa manejar de forma competente a região de cabeça e pescoço. É uma responsabilidade, né? É muita responsabilidade, né? E além de tudo, sabe uma grande diferença do curso da odonto? Se a gente for pensar em medicina ou até em outros cursos, a gente tem que ter muita prática, né? Porque muito do curso da medicina está ali focado no diagnóstico, no raciocínio clínico, mas o aprender a realizar determinados procedimentos é muitas vezes feito na residência. E na odonto, a gente tem que, durante o curso, aprender a fazer o diagnóstico, raciocínio clínico, mas a gente também tem que fazer o procedimento. Sim. A gente vai fazer extração, a gente vai fazer raspagem, vai fazer restauração. Então, a gente tem que ter todo esse treinamento, também esse adestramento manual, além do conhecimento técnico-científico. E já puxando esse gancho, que houve uma defasagem ao longo do tempo em relação ao conhecimento, que o futuro assim, precisa, né, e até atualmente do dentista. E aí, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, o que o Einstein acredita que ele necessita de profissionais da identidade de Einstein? Tipo assim, precisa de profissionais, uma equipe para trabalhar em cima de um curso novo. Então, qual que é o perfil que eu busco? Em um cenário que hoje está em defasagem. Aí, que você olha para o profissional e fala, ele se formou no Einstein. O que o Einstein precisa, né, hoje, de um profissional? Acho que são duas, é uma boa pergunta essa, né, se a gente for avaliar. Eu acho que assim, o que o Einstein quer? O que o Einstein... Sim, o que ele busca, né, para criar um curso do zero novo, onde já existem milhares no Brasil, que é o país onde mais forma dentistas. O que a gente precisa de diferencial? Boa pergunta. Eu acho que hoje, né, quando a gente fala, olha, tem muito dentista no Brasil, né, é um mercado saturado, as pessoas falam. Sim. Mas assim, saturado de gente competente, eu não conheço nenhuma área hoje que está saturada de profissionais de fato competentes. E aí o que a gente quer formar aqui é um dentista que vai olhar de forma diferente para os problemas que já estão aí. Se a gente for avaliar, isso é uma coisa legal, tem muito dentista, mas é muito paradoxal pensar que o número de dentistas cresce e o número de problemas em saúde bucal só aumenta. Sim. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Então não era pra gente ter menos dentes perdidos, ter menos dentes cariados, né? Não era pra gente ter um melhor resultado de saúde bucal, uma vez que a gente tem um monte de dentista atuando? Então alguma coisa não está se conversando. Exatamente. A gente tem uma demanda enorme, uma necessidade enorme, né? E um monte de profissional por aí. Então a gente precisa formar alguém que vá de fato ter condição de olhar para esses problemas de forma diferente. E aí eu acho que tem vários cursos hoje bons que vão formar um dentista técnico, científico, com uma bagagem científica sólida, que sabe realizar ali o procedimento. Nós temos bons cursos, infelizmente temos muitos ruins que nem essa competência técnica estão conseguindo entregar, né? Mas temos bons cursos que vão formar um dentista que tem aí uma capacidade técnico-científica sólida. E aí vem, acho que, a diferença do Einstein, que é olhar para esse mundo, entender que a gente precisa de outras habilidades e colocar na sua grade, por exemplo, uma disciplina de gestão profissional e inovação. Que muitas pessoas podem falar, mas por que vocês não têm isso? Por que a gente vai trabalhar ali sobre autoconhecimento, gerenciamento de conflito, liderança, trabalho em equipe? A gente agora está com a área de inovação, tentando mostrar o que é ser inovador, que nem sempre está relacionado à tecnologia, vocês viram isso, né? Exatamente. Então, no segundo ano de faculdade, a gente está começando a mudar, é uma outra forma de pensar. E aí a gente não pode só falar de dente, a gente tem que falar de outros assuntos. E a saúde, acho que esse é o grande desafio hoje, né? Foi-se o tempo que o profissional da saúde podia ser só bom tecnicamente, só conhecer a sua área. A gente precisa conhecer outras, a gente precisa ter e conhecer outras áreas, ter outras habilidades, porque o mundo exige para que a gente possa colocar tudo em prática. Eu acho que isso é um diferencial que a gente tem aqui no curso. A gente vai trabalhar muita competência técnico-científica, vai ter muito atendimento, muita repetição, mas também a gente vai trabalhar
outras habilidades que são necessárias para o mundo atual. E ainda mais puxando o gancho de tecnologia, porque se o profissional ali só fica na parte técnica, o robô poderia substituir ele. Claro. Só que ali que está o lado do profissional, que é o lado humano, que é o lado de ter empatia com o paciente, de saber lidar melhor com as situações no conflito, e aí talvez seja isso que... E essa é uma coisa muito legal que você falou, porque as pessoas pensam que a tecnologia vai substituir esse relacionamento, muito pelo contrário. A tecnologia vem para fazer procedimentos que podem ser aí, né, automatizados para que a gente possa focar ainda mais no paciente. Né? Para a gente ter uma relação ainda mais humanizada e personalizada e centrada no nosso paciente. Então, eu acho que a gente usa toda essa expertise do Einstein também, que mapeia jornada de paciente, experiência do paciente, né, que vai buscar o que tem de ponta na saúde e a gente traz isso para o odonto. Né? Além de estar num contexto multidisciplinar por natureza. Se tem uma coisa que é diferente no nosso curso é que aqui, né, e o estágio desde o primeiro mês traz isso, é que a gente vai entender onde o odonto conversa com a medicina, com a enfermagem, com a psicologia, com a nutrição. Né? Então, acho que isso é um olhar assim, que os dentistas, infelizmente, se formam e não têm ideia. E a gente, por estar dentro de um ecossistema de saúde em funcionamento, que é mais que uma faculdade, é um serviço de saúde em funcionamento, né? A gente tem essa oportunidade. E o Einstein, eu acho que ele já é diferente desde aí, porque talvez muitos se formam pensando em trabalhar em consultório, quer dizer, a visão que o dentista trabalha sozinho, eu acho que é predominante, né? E aí no Einstein talvez a gente... E acho que é uma desconstrução que a gente precisa fazer hoje. Né? O dentista, as pessoas imaginam ele isolado no consultório, resolvendo tudo de forma mesmo sozinha. O dentista é bom quando ele resolve tudo sozinho. Né? Isso está na contramão do mundo. Né? E aí independe do lugar que a gente estiver. Eu posso estar lá no consultório, mas isso não significa que eu não tenho que realizar uma odontologia multiprofissional. Quando chega o paciente, às vezes ele passou uma nutricionista e traz uma questão, às vezes vai fazer uma fisioterapia respiratória, você precisa fazer um procedimento, você tem que falar com o físico. É um paciente que está tomando um anticoagulante, deixa eu ligar para o médico. Né? Então, independe do lugar que a gente está, a gente precisa entender como que as áreas se conversam para que eu possa entregar o melhor para o meu paciente. E o diferencial do estágio desde o primeiro mês é isso, porque você tem contato com os preceptores, eles já falam sobre isso, tem uma comunicação melhor com o paciente, já encaminha se for necessário, se precisar vai até a casa. Então a gente vê isso desde o primeiro semestre e já fala, nossa, quando eu atuar vai precisar fazer isso, vou precisar ter toda essa atenção. E ver o paciente como um todo. Sim. E não só olhar para onde a gente vai planejar. E aí, uma vez que o curso está criado, quais são as projeções para o futuro em relação à parceria? O que a gente espera a longo prazo do curso? Olha, está muito, muito legal. A gente tem algumas parcerias não só com empresa, mas tem várias clínicas mesmo, né? Dentistas com grandes clínicas, dentistas com consultórios menores, mas que estão buscando esses profissionais. Eles estão já entrando em contato comigo, pedindo ali, falando assim, você tem um estagiário, você pode mandar alguém? A gente pode fazer algum tipo de parceria, né? Porque eles estão querendo essa troca, e eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Que a gente possa disseminar, e quem quiser se juntar com a gente, e quem tiver em outros cursos, em outras faculdades, que a gente possa montar grupos de discussões, para que a gente também colabore para que todo mundo tenha essa visão da odonto mais ampliada, né? E aí, sobre a odontologia hospitalar, né? Que é o que eu acho que todo mundo quer saber quando fala em dentícia, Desimeli. Todo mundo já pensa em odontologia hospitalar. A gente sabe que tem uma importância do dentista no meio hospitalar, você falou sobre isso, mas o que faz o dentista hospitalar mesmo? Qual é a importância, assim? Hoje, o dentista, assim, quando a gente pensa no hospital, a odontologia hospitalar virou uma especialidade, né? Na verdade, ela era uma área de atuação. Quando eu comecei lá atrás, como a gente estava falando, a gente não tinha nenhuma... Tanto que eu fui fazer uma especialização em pacientes especiais, que eu achava que era próximo. Não tinha uma formação específica para odontologia hospitalar. Em 2014, essa área se tornou uma área de atuação e o dentista tinha que fazer um curso de habilitação. Então, ele tinha que fazer um curso de determinada carga horária, com determinado conteúdo, e ele tinha um certificado habilitado pelo Conselho. Hoje, e isso foi agora, agosto do ano passado, né, o Conselho Federal de Odontologia entendeu que é uma especialidade da odontologia. Então, hoje a odontologia hospitalar é considerada pelo Conselho Federal uma especialidade.
como periodontia, né, como implante, enfim, odontologia do esporte é uma especialidade, então hoje é considerada aí uma especialidade. E eu acho que o grande papel, né, se a gente for pensar mesmo, porque a gente está falando do dentista que está lá no hospital, dentro do hospital, e se o paciente está lá, é porque naquele momento ele ou está tratando alguma doença grave, ou ele está bastante instável, por isso ele está internado, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, é fundamental, o papel do dentista é entender como, né, a cavidade oral ali pode ser um fator que vá agravar a doença do paciente, dificultar a recuperação dele, entender que tratamento e terapia ele está sendo submetido, para que o dentista possa tomar as medidas preventivas para diminuir o máximo possível os efeitos colaterais e fazer com que ele se recupere o mais rápido. Então, nosso papel é colaborar para o melhor diagnóstico, né? É colaborar para que o paciente tenha melhor qualidade de vida. Quando a gente fala no momento do hospital, o paciente está fragilizado, muitas vezes ele está restrito das suas atividades, ele, às vezes não consegue fazer ações básicas. O que ele queria era comer um hambúrguer, né? Mas ele está cheio de dor na boca e ele não consegue comer. Será que alguém pode ajudar? Né? Depois a gente faz o laser, ele tem dor, ele consegue mastigar. Né? Então, o dentista naquele momento ele vai ter esse olhar ali para entender como que ele pode ajudar toda a equipe de saúde a fazer com que esse paciente tenha um resultado melhor do seu tratamento, que ele enfrente aquele momento com melhor qualidade de vida. Né? Acho que esse é o grande olhar ali da odontologia hospitalar. E qual seria então a formação para um dentista? O que ele deve buscar? Se ele quiser, ali tem um aluno que ele quer sair da graduação como dentista hospitalar, o que ele deve buscar? Eu acho que assim, a grande maioria de fato, né, nas graduações não tem muito contato com essa área. E aí, hoje é uma especialidade. Então, se a pessoa realmente quiser fazer odontologia hospitalar, aí vai ter que buscar os cursos de especialização, né? Eu acho que a tendência é que daqui para frente tenham cada vez mais dentistas nos hospitais, se estruturem mais estágios, para que as pessoas também possam ter a oportunidade de experimentar essa área. Porque é duro você também sair da faculdade e já fazer uma especialidade. Às vezes você quer vivenciar um pouco para entender se é uma área que faz sentido para você. É uma escolha fácil também, né? Porque especialidade, você não vai fazer 10 especialidades. Sim. Né? Você pode ter uma, duas, tem gente que tem 3, né? Mas na verdade o ideal é que depois que você, lógico, na faculdade a gente vai ter uma ideia, né? Mas que depois você consiga vivenciar aí até você de fato tomar uma decisão de fazer uma especialização. Como que é a comunicação do dentista com outros profissionais dentro do hospital? Essa é uma área assim fundamental, né? A gente fala que a grande comunicação, e aí vem problemas de formação da odonto, né? Por isso que eu acho que eu falo que assim, quando a gente pensou no curso aqui da odonto, a gente já pensou em formar um dentista completamente diferente, que primeiro saiba se comunicar, que entenda que precisa se comunicar. O hospital, ele tem muitos protocolos muito rigorosos, né? Diferente às vezes no consultório, que o dentista é o dono daquele local e ele faz como ele quiser, e se ele atender um paciente, ele fala, hoje eu não vou fazer esse registro, eu vou deixar para evoluir isso, documentar isso amanhã. Ninguém está fiscalizando no hospital, isso jamais pode acontecer. Você jamais pode entrar no quarto de um paciente, fazer um procedimento e ir embora, sem você conversar com todas as outras pessoas e documentar tudo que você fez. Não deveria acontecer isso no consultório também, né? Eu acho que hoje a gente vive esse mundo, essa notificação não deveria acontecer. Mas no hospital, jamais. Então essa comunicação, ela é obrigatória. E aí eu acho que é a sorte de quem está no hospital, e que eu acho que a gente tem que modificar isso na odonto, né? A gente tem muitos momentos de comunicação, né? A gente tem primeiro um documento oficial que é o prontuário, todo mundo sabe que ali tem os registros e que é o nosso meio oficial de comunicação. Mas fora isso, você vai chegar, você vai conversar com a equipe de enfermagem, vai entender se tem intercorrência, se não tem intercorrência. A gente tem semanalmente, todas as áreas têm reuniões clínicas, então é momentos que estamos com os médicos, dentistas, fisioterapia, né, todos os profissionais discutindo o caso do paciente, então a gente está sempre conversando, né? E isso eu falo que às vezes a gente, quem vai só para o consultório, se não tomar cuidado, é aquilo que a gente falou, fica isolado, né?
Então, é um esforço que tem que fazer para conseguir, olha, então vamos discutir quem são os dentistas do consultório, vamos fazer discussões de caso, vamos marcar alguma coisa recorrente para que a gente também tenha essa oxigenação. Então, no hospital isso é obrigatório. Você não pode atender um paciente sem conversar com quem está ali cuidando daquela pessoa, né? Então, talvez a maior diferença do dentista hospitalar para o que está no consultório seria essa, então, a comunicação e a vivência ali com outros profissionais. Você sabe que eu falava muito que assim, eu sempre falava, quando eu comecei, eu falava, nossa, uma grande diferença é que no hospital a gente trabalha em equipe multiprofissional e no consultório não. Hoje, eu já mudei isso. Assim, eu falo assim, gente, a gente precisa trabalhar de forma integrada onde a gente estiver, como a gente estava falando agora, né? Não importa, se meu paciente está anticoagulado chegou na minha cadeira, eu vou ligar para o seu médico, né? Eu vou falar, olha, você está fazendo um exame respiratório, eu preciso fazer uma extração, vai formar um coágulo, você não pode fazer isso. Deixa eu ligar para o fisioterapeuta e entender que momento você está no tratamento. Então, eu falo assim, se você tem uma formação que te mostra onde a odonto conversa com todas as áreas, não importa o lugar onde você está, você vai exercer uma odontologia integrada, multiprofissional. E tá aí a importância de uma boa anamnese, né? Exato, exatamente, para você saber qual que é a condição daquele paciente, bem colocado mesmo. Então, essa questão da equipe multi, no hospital é obrigatório, lógico, são mais profissionais que você vai trocar e discutir, mas isso deveria também acontecer no consultório, mas é uma diferença. Outra diferença, e aí hoje eu fico pensando, né, acho que uma das principais é o procedimento que você vai fazer muitas vezes. Porque se o paciente está no hospital, ele está instável. Então é um momento que às vezes você não vai fazer o procedimento odontológico que você faria no consultório, porque lá ele está mais estável, mesmo que seja o mesmo paciente com a mesma doença. Então ali você está pensando se tem alguma coisa que de fato vai comprometer aquele tratamento. E aí você vai resolver alguma coisa de uma forma ali para que esse paciente enfrente esse momento mais difícil, de mais dificuldade, mais instável. Então acho que os procedimentos que a gente realiza muitas vezes, há uma diferença. Mas acho que a gente tem que ir aproximando todas as diferenças que tem entre um ambiente e outro, é a hora que o dentista precisa entender que é importante também adotar esses protocolos rigorosos no consultório, a biossegurança. A diferença é que no hospital tem alguém sempre fiscalizando. Então, a gente tem auditorias externas, se você tem que ter todos os cadastros comprovando a sua habilidade, o que você faz, você tem que estar todo mundo ali fiscalizando, De repente vem ali controle de infecção hospitalar, então assim, está todo mundo. E é um movimento muito maior também, né? O consultório já é mais restrito. O consultório é mais restrito. E aí, às vezes, a gente esquece, lógico que tem os órgãos fiscalizadores, mas eles não estão ali o tempo todo, E aí, às vezes, é a hora que o dentista desliza um pouquinho, tem que tomar esse cuidado. Agora eu acho que a gente pode entrar para as perguntas, que os nossos internautas mandaram no Instagram. Começando pela Alice Delgado, que perguntou para você: todas as residências permitem a atuação hospitalar? Qual delas é mais completa? A gente tem algumas residências hoje. Eu acho que a tendência é também a gente ter um maior número de residências. A gente tem residência multiprofissional, a gente tem residência de buco, a gente vai ter residência mais focada em saúde da família, a gente tem residência em oncologia, e aí podem participar dentistas e outros profissionais da saúde. A gente tem a residência em pacientes especiais. Então existem aí algumas residências. Eu acho que tem residência em paliativos, tem residência em UTI, tem muitas residências. Acho que não dá para escolher uma. Eu acho que a residência vai te dar uma vivência no ambiente hospitalar, com toda certeza, independente aí da área. Aí é lógico, se fizer uma residência em Jaú, por exemplo, você vai ficar mais focada na oncologia. Se você fizer Dante Pazanese, você vai ficar mais focado em pacientes cardiopatas, mas você vai ter a vivência dentro do hospital. E depois você consegue aí extrapolar isso para os outros protocolos, para os outros grupos de paciente. O Christian Bernard perguntou com qual frequência você escova os dentes? No hospital do paciente, os meus dentes. Eu acho que quer saber dos seus dentes. Não, a gente como dentista, a gente tem que falar que a gente tem que escovar os dentes 3 vezes por dia. Eu posso, tem vezes que eu escovo muito bem de manhã e de noite? Tem. Mas eu acho que é do ser humano, Mas assim, eu sempre falo para os pacientes, 3 vezes por dia a gente precisa escovar os dentes. Mas de manhã e de noite é aquele momento que você tem que caprichar muito. Aí a Lari Montac perguntou:
A Janine já tinha falado, né, sobre a rotina, né, o dia a dia que é complicado, e ela perguntou também como você consegue conciliar tantas coisas no seu dia a dia. Eu acho que assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu não me vejo, não me vejo trabalhando, assim, lógico, assim, eu às vezes fico um pouco culpada porque as crianças ficam em casa, né, tem escola, tem um filho pequeno ainda, tem um filho que hoje faz, inclusive hoje, faz 8 anos, tem um filho de 11 anos e claro, eu trabalho muitas horas por dia, né? Mas eu gosto muito, muito do que eu faço, muito do que eu faço. E eu acho que é isso que me dá força para continuar fazendo. Eu não me vejo não fazendo tudo isso. Então eu me organizo, tento ali ter o meu caderninho, coloco as minhas prioridades, listo as minhas tarefas, o que eu preciso entregar, estou sempre atento aos prazos, né? Então eu vou ali acompanhando o que eu preciso entregar, quando que eu preciso entregar, e aí eu vou fazendo uma organização da agenda, e uma hora eu tenho que priorizar uma coisa, outra hora outra, e assim a gente vai conseguindo chegar vivo até o fim do dia. Que é um desafio diário, né, também, de conciliar o tempo. A Isaíra perguntou como você consegue conciliar sua rotina, mas temos uma outra pergunta da Lari que é mais diferente, que é quais são suas maiores dificuldades sendo a coordenadora do curso? Essa também é uma pergunta muito difícil. Coordenar o curso de odonto é uma função nova para mim, né? Eu, na verdade, coordenava curso de pós-graduação, coordenava outros cursos, mas coordenar graduação é um grande desafio. Primeiro porque eu tenho que lidar diretamente com uma geração diferente da minha, que são vocês, né? E eu acho que eu brinco, que eu falo que acho que o meu pior, assim, meu maior medo era falar, gente, como é que eu vou lidar com jovens de 17, 18 anos, né? Esse acho que era o meu maior medo. E que hoje, assim, no segundo ano do curso, eu acho que é a minha maior inspiração, né? Então, o meu maior medo, né, que eram vocês, se tornaram a minha maior inspiração. Mas, assim, é um desafio enorme. A gente tem que costurar um monte de coisa, tem toda a parte pedagógica, né? É bastante desafiador, mas tem sido muito prazeroso. E aí a última pergunta é da Isaíra também, que ela perguntou mais ou menos como que é o salário do cirurgião dentista desde o começo, né, do recém-formado. Todo mundo pergunta um pouco, vocês querem saber uma média salarial? Isso varia demais, né? Se a gente for avaliar salário, poxa, o dentista vai depender muito de que função que ele vai fazer, onde que ele vai entrar, né? Se ele vai trabalhar em empresa, se ele vai trabalhar fazendo clínica. Então a gente tem dentistas aí que se formam que vão ganhar 4, 5, 6, 7, 8 mil. Depende muito do que o dentista for fazer. Eu acho que assim, o mercado de odontologia, ele está em busca de profissionais que saibam de fato resolver os problemas que estão aí. Quem tiver esse mindset diferente e tiver uma formação sólida, vai se dar muito bem. É um mercado que a gente consegue conciliar atividades, a gente consegue ter, né, se eu trabalho com assistência na odontologia hospitalar, eu consigo coordenar o curso de odontologia, então eu trabalho com assistência a paciente, dou aula, né, faço pesquisa, a área da odontologia permite que a gente tenha aí 2, 3 atividades diferentes. Você pode trabalhar no SUS e ter seu próprio consultório, trabalhar em hospital, né, trabalhar em empresa e atender. Então, assim, eu acho que é uma área que a gente consegue potencializar muito aí os ganhos. Então, bom, a gente gostaria de agradecer essa participação, né? É uma honra que você esteja aqui no nosso primeiro podcast, né? O primeiro podcast da história do Cato, e pelo tempo disponível também, que eu sei que pela sua rotina que a gente estava conversando não é fácil, e é isso. O primeiro podcast tinha que ser com a fundadora do curso. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, quando vocês convidaram, eu falei assim, nossa, que honra estar construindo essa história. Eu acho que ela só está sendo possível porque é com vocês, né? Acho que a gente conseguiu aí, num primeiro momento, uma relação de confiança que evoluiu de uma parceria, e eu acho que juntos a gente realmente está conseguindo mostrar que a odontologia ela é maravilhosa, muito ampla, com muitas possibilidades. Então estou muito contente, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Você quer deixar algum conselho para alguém que
está querendo fazer odonto, que está procurando uma faculdade para fazer, que pensa no curso? Eu acho que assim, quem quer, as pessoas às vezes estão desencorajando o outro a fazer odonto, né? Eu falo, odontologia é uma excelente profissão. A gente consegue ter autonomia, consegue realizar, colaborar para que as pessoas de fato tenham um sorriso de volta. Então você traz alegria, traz felicidade, autoestima, né? Com relação a dificuldades ou dúvidas do mercado, gente, o mercado ele vai se ajustar. O que a gente precisa é focar na gente, entender que gente competente está em falta. Gente que se dedica, comprometido, com competência, não é um profissional que é fácil de ter. Então, se a gente buscar o conhecimento, se a gente se dedicar, se a gente se comprometer, com certeza a gente vai conseguir o nosso espaço. E aí a pergunta que não quer calar é quanto a Letícia ganha? Boa pergunta. Então hoje eu ganho R$1. Então é isso, né? Muito obrigada. A gente gostaria de agradecer você e a quem está assistindo também. E até uma próxima. Até mais, gente.